Então vamos falar um pouquinho de Neymar e Santos, isso é bom, então? Isso é bom. O Neymar tem um salário semelhante ao do Memphis. O salário CLT. Salário. Porque mensal é 21 milhões. Tem isso. 21 milhões de reais por mês. O Neymar... 105 em 5 meses. Ele tem uma garantia de 85 milhões de reais, que são 15 milhões de dólares, de garantia dos contratos. O Santos está chegando perto disso, de 70, nesses primeiros 5 meses. Mas não vai chegar nos 85, provavelmente. E a garantia é esses 85 milhões pela cotação dos 15 milhões de dólares e mais 4 milhões e 100 por mês, 5 meses, 20 milhões de reais, 85 mais 20, 105 milhões de reais. Ele fez 12 jogos, o que dá 8 milhões de reais por jogo. A Lady Gaga cobrou 5 milhões e 600 para fazer o show em Copacabana. Muito sinistro. Mas aí o cara também para pra fazer conta, fode com todo o amor, né, cara? Total. Mas o pai do Neymar fala uma coisa que ele tem uma dose de razão, que isso é uma projeção, não tem uma certeza de quanto vai se chegar nisso. Beleza. Uhum. Então, o que foi Rodolfo Gomes e Pedro Lopes no UOL tiveram acesso ao contrato, e o contrato fala nos termos do que é o mínimo. Por isso que se publicou com esse valor. Se vai ter uma negociação à parte, hoje tem uma notícia de que o Santos vai tentar incumpridar esse valor, e para renovar o contrato incumpridando esse valor, aí eu acho que começa a ficar arriscado. Porque se você chegou a 70 milhões de reais na soma dos patrocínios, do crescimento de patrocínio, das verbas nos primeiros 5 meses, isso não vai necessariamente se manter com outros contratos por mais um ano. Se você der a mesma garantia de 85 milhões, 85 mais 85 são 170, mais 85 são 255, mais juros. O Textor comprou o Botafogo por 400. O Ronaldo 350, não foi isso? Então nós estamos chegando numa conta que aí a gente começa a perguntar, e eu não estou afirmando, a gente começa a perguntar se vai chegar uma hora em que o Santos vai ser entregue em troca de fazer uma SAF que tem um dono. Né? Caralho, que momento, hein? Eu queria te perguntar da frase do pai do Neymar, da entrevista que ele deu. Ele falou que se tem alguém que pode ficar oneroso, somos nós aqui, né? E que isso pode ser uma... Nós viemos, o Neymar veio por solidariedade ao Santos. E veio pra recuperar, e se não recuperar... veio pra recuperar pra jogar, e se jogar, amém. Cara, essa frase não é uma frase... A gente até debateu isso, que tipo, parece que tiraram o Santos pra lá, assim. Você acha que foi mais ou menos isso? O Ronaldo tinha quantos anos em 2011? 2000, ele é 76, 75. Ele é setembro de 76. Foi 2011, ele tava se recuperando no Flamengo, não tava? 2011 não, 2008 ele tava. É porque ele acertou com o Corinthians em 2009. Foi 9, Ele acertou com o Corinthians em dezembro de 2008, estreou no Corinthians em março de 2009. Bom, ele veio se recuperar no Flamengo, a gente não tava pagando toda essa grana pra ele também, né? Não, ele não pagou nada pra ele. Exatamente. E também não tem o contrato, então por isso que ele saiu. Triste, né? Essa parte Mas é triste. o que você acha dessa declaração, assim? Eu acho, assim, é engraçado como as coisas... Eu tava falando isso com um dirigente no Santos ontem. Que eu ainda acredito em jornalismo. Que bom. Mas é uma coisa que é muito doida, porque você fala assim, a primeira vez que eu conheci que eu conversei com o pai do Neymar, ele era mecânico do CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, que no Rio é CET, CET Rio. Aqui é CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. O cara fala CET, o que porra é essa? CET, Ele era mecânico da CET em Santos. E eu telefonei, pedi para falar com ele, o cara foi lá chamar, ele atendeu o telefone. E hoje ele tem uma fortuna incalculável. E eu vou fazer jornalismo. Aí eu faço essa ponderação que eu vou fazer para você da frase dele. E acontece o quê? E faço a ponderação e conto a história de como está o contrato, e tento apurar como está o contrato, tento chegar o mais perto possível da verdade. A gente nunca vai chegar inteira à verdade, mas tento chegar o mais perto possível da verdade, apurando, telefonando, conversando com gente. E aí acontece o quê? O Marcelo Teixeira fica puto comigo, o Neymar pai fica puto comigo, e o meu colega da imprensa fica puto que vai dizer que eu estou passando pano pro Neymar. Caralho, que merda. Todo mundo ficou puto. Não aconteceu, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. O que eu acho é o seguinte: o pai do Neymar atacou um problema real,
que é da crise de profissionalismo do Santos, Sim. e cometeu uma série de atrocidades na comunicação. Então, ele não podia falar que o Neymar veio por solidariedade ao Santos, que ele veio aqui para se recuperar e se conseguir jogar, amém. Então, ele foi, do ponto de vista da comunicação, ele foi uma tragédia. Tragédia. Tá. E ele ofendeu uma parte da torcida do Santos que percebeu que estava. Uma parte ouve e não entende. Entende, E não faz, como diz o Leonardo Sakamoto, falta amor e interpretação de texto. Falta. Mas quando ele fez uma declaração que era para atacar o que está acontecendo no Santos. Então, por exemplo, quem é o diretor de marketing que fez o plano Neymar em 2010 e que fez o plano da volta do Neymar agora? Era o Armênio Neto. O Armênio Neto saiu do Santos segunda-feira. Ele pode ficar numa outra pasta de novos negócios. Quem é o diretor mais profissional do Santos contratado para ser CEO do Santos? A gente desmoraliza até Pedro Martins. Né? Pedro Martins, que pediu demissão na segunda-feira da semana passada. Vai ser o Alexandre Matos, provavelmente. O Alexandre Matos já acertou, já chegou. Já chegou. Mas assim, é engraçado, porque você vai criar a sigla. O Alexandre Matos vai ser CEO. Tá. Mas ele vai entrar no vestiário para dar bronca pro roupeiro? CEO não é isso. CEO é o cara que pensa o macro. É. Não é para entrar no vestiário. Não é diretor de futebol. Não é diretor de futebol. Por mais que você diga o cargo do diretor de futebol é diretor executivo de futebol e o CEO é Chief Executive Officer, então é a mesma coisa? Não, porque o diretor de futebol é o cara que vai resolver o problema do jogador, que vai resolver o problema do técnico, do elenco, que vai contratar jogador. O CEO, em teoria, é para pensar o macro. Então a gente desmoraliza até o nome CEO. Mas o que o Neymar pai tentou fazer e pegou de surpresa todo mundo lá, porque ninguém achou que ele ia dar uma porrada daquele tamanho, ele tentou atacar, precisa ter uma estrutura profissional. Que ele é capaz de nem saber desenvolver, dizer exatamente como é que tem que ser. Mas foi isso que ele disse. Sim. Cara, tá, aqui, se ele não tiver um tratamento profissional aqui, estão roendo a corda de todos os caras que estão trabalhando mais ou menos na direção certa, todo mundo está começando a sair, está roendo a corda de todo mundo. Nós vamos ficar aqui para fazer Cara, nesse barco aqui não tá dando para remar. Foi isso que ele disse. Só que para dizer isso, ele cometeu um monte de atrocidade de comunicação. Por isso que eu falo que tô tentando fazer um contexto e vai ficar puto um do lado de cá e um do lado de cá. Entendi. Porque ao mesmo tempo que ele fala que ele vai trabalhar... Não, eu provavelmente... Eu, Neymar pai, provavelmente posso... Se o Neymar ficar ou não, eu vou trabalhar junto com o Marcelo Teixeira aqui. Só que ao mesmo tempo ele critica a gestão de ter assinado o contrato. Se vocês estão putos com o contrato, quem assinou foi a gestão. Ou seja, o Marcelo Teixeira. Sim, o Marcelo Teixeira é o presidente. Que é o cara do lado dele. Então, tipo... Mesmo que tenha sido o outro cara que foi o responsável por fazer todo o plano, detalhar todo o plano e tentar arrecadar os tais 70 milhões, que tinham que ser 85... Mas, cara, se você conseguiu chegar em 70 milhões, o plano é mirabolante, maravilhoso. O que tá errado é o alvo. Total. Né? Total. Você foi na direção certa. Mas ele também consegue, provavelmente consegue alcançar essa meta aí porque tá o Neymar ali, né? Sim, porque o Neymar é uma marca grandiosa. Ele hoje não é um jogador do tamanho da marca. Hoje. Ele é uma marca sensacional por causa do jogador. Mas neste momento, a marca é maior que o jogador. Tu acredita numa volta por cima? Eu não consigo enxergar o Neymar. É difícil, né? Ele pega uma bola na intermediária e vem trazendo o time do Botafogo inteiro. Mete a bola entre dois caras, sai na cara do goleiro e toca, e essa bola só não é um gol de placa porque bateu na bunda do goleiro. Então, ele é capaz de fazer isso. Total, ele é. Só que ele tem uma condição física hoje que não permite a ele, não permitiu, ele deu no dia 5 de fevereiro. De dia 5 de fevereiro até hoje, 3 de junho, são 4 meses. Nesse período o Santos jogou 23 vezes, ele jogou 12. Fez 3 gols todos de bola parada. Então, isso é o Neymar hoje. A marca dele, se é verdade, porque ninguém confirmou esse número, que se chegou já a 70 milhões, ou o número aproximado disso, isso é confirmação de que a marca Neymar continua sendo muito valiosa. Mas ela é valiosa porque existiu um jogador que hoje não está nesse mesmo tamanho, que se chama Neymar. É foda. Eu acredito, Ney. Eu também. Tem que acreditar. Quero acreditar, mas também ajuda nós, né? Também ajuda nós. Faço força pra acreditar, é isso mesmo, mas eu entendo.
Porque assim, Neymar é maior. Neymar, tu acha que ele se acha maior que o Santos? O Santos é maior que o Pelé. O Santos é maior que o Pelé. eu acho que não, sabia? Mas eu acho que ele sabe que ele é capaz de fazer mais dinheiro que o Santos. Pra ajudar a situação. Porque a situação do Santos, a gente tem que lembrar que o Santos estava na Série B ano passado, né? É. Então eu acho que ele veio num retorno, assim, porque ele ama o Santos, já falou várias vezes. E eu não duvido disso. Eu acho que ele tem um amor ali, ele quer ajudar. Eu acho que ele tá nessa vibe. Só que, cara, e tem coisa que não é culpa dele, né, gente? Tipo assim, ele machucar, ele, pô, beleza. Ah, a galera que vai entrar. Eu acho que eu sou da turma que eu acho que ele se cuida, mas é o que o PVC falou, com 33 anos talvez ele não tenha o corpo de outros jogadores. Uhum. Mas assim, cara, é muito difícil projetar alguma coisa no futebol pra ele, assim, né? Porque os últimos anos ele ficou muito tempo machucado e são lesões seríssimas, não são lesões bobas, são lesões sérias. É. Então isso é difícil saber até quando voltar. E eu ia até te perguntar isso, Neymar, você tem informação, sabe se ele participou da aprovação do Ancelotti? Não participou. Não, né? Não, mas... Porque teve esse burburinho, né? Não, é porque o empresário, o agente que fez a negociação é parça. Ele conhece, conviveu... Foi aquilo que você falou, parça de blazer. Parça de blazer. É. Bom termo, né? Gostei também. Parça Eu de achei blazer explica muito fácil, bom, né? Muito bom termo. Entendi, mas ele era só um parça que tava trabalhando, mas acontece dele ser parça. Não tinha uma ideal, assim, pelo que sabemos, não tem Ele uma... foi bem sucedido. Foi bem sucedido. Eu duvidei que ele fosse ser bem sucedido, mas ele foi bem sucedido. Boa pinta, foi lá, trouxe o Ancelotti. Se ele trouxe o Ancelotti, tem que ser remunerado. De alguma maneira, ele tem que ser remunerado. Deram para ele uma atribuição, ele foi lá e cumpriu a atribuição, ele tem que ser remunerado. Justo. Ele não tem licença FIFA, se você vai representar punição ou não vai, é o próximo problema. Como é que ele vai ser remunerado? Quanto ele vai ser remunerado é outro problema. Toma aqui, te paga uma cerveja, te dou uma garrafa de vinho, não importa. Uhum. Mas ele tem que ser remunerado, ele fez o trabalho dele. É. Eu queria, Oiguinho, falar disso. Cara, a gente tava batendo lá embaixo hoje, e PVC, e eu ia te perguntar, quanto teve dedo do Ancelotti nessa convocação? Eu acho que teve uma convocação que foi... Acho não, foi isso. Levaram a lista o Rodrigo Caetano e o Juan, que passaram 2 meses sem saber o que ia acontecer e foram observar jogos. Eu encontrei o Juan em Barueri, em Palmeiras e Corinthians. O Rodrigo Caetano com o Juan estavam no Beira-Rio, foram para Fortaleza, fizeram os jogos no Maracanã. Então eles estavam assistindo tudo. Eles fizeram a lista larga com base no que vinha sendo trabalhado, levaram para o Ancelotti em Madrid, sentaram com o Ancelotti fez isso aqui, você confia nisso aqui? Wesley, eu não vi. Estava jogando, foi a última convocação, beleza. Não, deixa isso aqui. Aí, por exemplo, o Alexandre Ribeiro, do Lille. O Ancelotti quis, porque o Alexandre Ribeiro foi o melhor jogador do Lille, numa vitória do Lille sobre o Real Madrid na Champions League. Ele colocou ali. Aí Andrei. Casimiro. Ele gosta muito do Casimiro, né, cara? Falaram que ele até ligou, né? Conversou com o Casimiro porque, pô, realmente, ficou quanto tempo o Casimiro, né? No Real Madrid? Ele trouxe o Casimiro de volta pro Real. Ele contratou o Casimiro. Chegou, o Casimiro estava lá, o Casimiro foi pro Porto. Ele trouxe o Casimiro de volta. Ele foi campeão da Champions com o Casimiro, campeão espanhol com o Casimiro. Só que isso não significa que o Casimiro vai para a Copa do Mundo. Sim. Eu acho que ele pegou também a experiência de entendimento de que havia uma seleção brasileira antes que tinha líderes como o Alisson, como o Danilo, como o Casimiro, como o Marquinhos, e ele manteve esses caras. Ele trouxe de volta o Casimiro e o Danilo. Isso vai servir para ele. O Casimiro vai ser muito maestro dele para dizer: professor, não pisa ali que é campo minado, vem por aqui, não vai por ali que ali é fria, de confiança, é roubada. Mesmo. Não significa que ele vai conseguir chegar até a Copa do Mundo. Porque à medida que o jogo vai andando, você vai montando o teu time, você pode ver se o Casimiro é importante porque ele é um líder, mas ele vai dar conta se tiver que jogar. Se dá conta, ele fica. Se não tiver, ele sai. Me lembra muito a seleção de 86. Porque as pessoas às vezes até me mandavam mensagem me cornetando, corrigindo, que eu falo, o Tele Santana teve 3 passagens pela seleção. E o cara fala, não, teve 2. Não, foram 3. O Tele ficou de 80 a 82. Aí, quando perdeu para a Itália, ele foi para a Arábia Saudita.
Aí ele voltou nas férias da Arábia Saudita em 85, o Evaristo era o técnico, o Evaristo caiu e ele assumiu nas eliminatórias. Aí ele classificou para as eliminatórias e foi embora para a Arábia de novo. Não tinha jogo da seleção no segundo semestre e a seleção não tinha presidente, que a eleição ia ser em janeiro de 86, que foi a última eleição com 2 candidatos, como eu falei no começo. Aí foi eleito o Otávio Pinto Guimarães. Essa eleição é uma delícia de contar. Por quê? Minha mulher vai falar que eu sou, Olha como é que ele fica. Ele fica até com água na minha boca. mulher vai falar que eu sou prolixo, é verdade. Se eu for terminar o Tele, eu vou voltar para cá. Tá. Aí o Tele assume de novo em fevereiro e estreia dia 12 de março. E a Copa do Mundo começou dia 31 de maio. O Brasil estreou contra a Espanha dia 1º de junho. Caralho. Dia 12 de março, o que ele faz? Ele traz os caras de confiança dele. Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Dirceu, Leandro, Oscar, Edinho, Carlos. E à medida que o jogo, as coisas vão acontecendo, ele vai tendo... O Dirceu não foi cortado, o Cerezo foi cortado, o Leandro pediu dispensa, o Oscar foi para reserva. Então ele foi limpando. Tinha que ser assim. Ele tinha 2 meses para a Copa. E ele foi vendo o que dava e o que não dava. Essa eleição de 86 foi o seguinte. A eleição era Medrado Dias, candidato da situação, apoiado por Julite Coutinho, que era o presidente, versus Nabi Abichedi. Outro dia minha filha estava vendo o jogo de Bragantino e não sei quem, ela falou assim, pai, o que é um Nabi Abichedi? Que agora não tá mais, né? É o municipal agora. Vai ser... Porque vai ser Arena, vai ser vai Red ter Bull formado, Arena. né? Então era Otávio Pinto Guimarães, era Medrado Dias versus Nabi Abichedi. E a eleição correu com um monte de denúncia de compra de votos. Sergipe vendendo, o Acre vendendo. O Acre, o presidente era Tuniquim, que faleceu no mês passado e que votou no Edinaldo como presidente da Federação do Acre em 2025. Que isso? Mas o Tuniquim era o cara suspeito de estar vendendo voto na eleição de 86. Eram 26 estados, Tocantins não era estado. Uhum. Então eram 26 estados, eram 25 estados do Distrito Federal, eram 26 votos. Hoje são 27. E com a denúncia de compra de voto aqui, compra de voto ali, venda de voto ali, podia dar empate, 13-13. Se desse empate, ganhava o candidato mais idoso. O Medrado Dias era mais velho que o Nabi. E o Otávio Pinto Guimarães, presidente da Federação do Estado do Rio, era vice do Nabi. E tinha um câncer. Estava condenado. O Nabi falou, vou inverter a chapa. O Otávio é mais velho que o Medrado. Se der empate, esse velho vai morrer mesmo. Que isso, cara. Fico eu na presidência. Futebol brasileiro, meu irmão. A eleição teve um voto anulado e a chapa do Otávio, com o Nabi vice, ganhou por 13-12. Otávio governou até o final do mandato e morreu 1 ano e meio depois de sair da presidência. Se fudeu. Nabi se ferrou. Nabi se ferrou. Caraca. Caralho, que história, mané. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.